Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Aforismo 63. Disse Jesus: um homem rico tinha muitos bens, e disse: vou aproveitar os meus bens, vou semear, plantar, colher e encher os meus armazéns ao ponto de não ter falta de nada. Foi isso que ele pensou em seu coração, e nesta noite ele morreu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muitas vezes aparecem nos evangelhos palavras como essas. Daí, muitos concluem que os mestres espirituais recomendam a desistência de qualquer trabalho, a total passividade. Nos países orientais, muitas pessoas se guiaram por essa passividade e acabaram na miséria, mas nem por isto se espiritualizaram. É necessário saber compreender devidamente palavras como essas. Nenhum grande mestre espiritual recomenda a passividade como supremo ideal de santidade. Krishna, no Bhagavad Gita, recomenda a seu discípulo Arjuna: trabalha intensamente, mas renuncia a cada momento aos frutos do teu trabalho. Lao Tse, no seu livro Tao, não cessa de repetir: é necessário agir pelo não agir. No Evangelho do Cristo lemos: meu Pai age até hoje e eu também ajo. E a seus discípulos ele diz: quando tiverdes feito tudo o que devias fazer, dizei: somos servos inúteis, cumprimos a nossa obrigação, nenhuma recompensa merecemos por isto. A filosofia oriental reduziu a 3 as atitudes do homem em face do mundo material. 1. O falso agir. 2. O não agir. 3. O reto agir. Sendo que milhões de homens profanos pecam pelo falso agir, que eles chamam agir, alguns místicos acharam que é preferível o não agir ao agir. Mas os verdadeiros homens espirituais descobriram uma terceira atitude, que não é falso agir nem não agir, mas sim reto agir. O falso agir consiste em agir por amor às coisas do ego, que é um agir condenável, uma vez que o ego é uma ilusão e não se deve agir por amor a uma ilusão. O reto agir consiste em agir por amor ao eu divino no homem, a fim de realizar Deus no homem, que é autorrealização. Embora esse reto agir seja feito através do ego, que é inevitável, não é feito por amor a esse ego ilusório. É possível exercer qualquer atividade profissional sem ser egoísta. Quem age para realizar o seu eu divino, age corretamente. Não basta para esse reto agir fazer uma boa intenção, que é outra atividade do ego. Agir por amor à alma é agir de dentro da substância total e permanente do seu ser. Entretanto, é difícil ser sincero consigo mesmo, usar os bens materiais externamente sem ser apegado a eles internamente. É mais fácil abandoná-los também externamente do que ser sincero consigo mesmo, fazendo camuflagem de estar desapegado quando não se está. Sem nada entramos neste mundo e sem nada sairemos dele. Mas ai de nós, se não nos tivermos enriquecido internamente. Seremos como aquele servo mau e preguiçoso que devolveu a Deus o que de Deus recebera, sem nada ter criado com o poder criativo da sua alma. O rico, de que fala o texto acima, acumulou bens materiais, sem nenhuma realização espiritual. Aforismo 64. Disse Jesus:
Um homem fez um banquete e, depois de tudo preparado, enviou seu servo para chamar os convidados. Este foi ter com o primeiro e lhe disse: Meu senhor te convida para o banquete. O homem respondeu: Os negociantes me devem dinheiro. Eles vêm à minha casa esta noite e eu tenho que falar com eles. Peço-te que me dispenses de comparecer ao jantar. O servo foi ter com outro e lhe disse: Meu senhor te convidou. Este respondeu: Comprei uma casa e marcaram um dia para mim. Não tenho tempo para vir. Foi ter com outro, dizendo: Meu senhor te convida. Este respondeu: Um amigo meu vai casar-se e eu fui convidado para preparar a refeição. Não posso atendê-lo. Favor dispensar-me. Foi ter com outro e disse: Meu senhor te convida. Este respondeu: Comprei uma vila e vou cobrar a renda. Não posso comparecer. Queira escusar-me. O servo voltou e comunicou a seu senhor: Os convidados ao banquete pedem que os dispenses de comparecerem. Disse o senhor a seu servo: Vai pelos caminhos e traze os que encontrares, para que venham ao meu banquete. Mas os compradores e negociantes não entrarão nos lugares de meu Pai. Como em outro evangelho, Jesus faz ver que as ocupações mundanas são o grande obstáculo que impede os homens de atenderem ao convite para a realização do reino de Deus dentro deles. Alo-realizações dificilmente são compatíveis com autorrealização. Não é possível convencer o ego para não ser egoísta. O ego não vê nada senão objetos externos. Falar-lhe no sujeito interno é o mesmo que falar de luz a um cego ou de música a um surdo. O que fazer então? Não é possível interessar o ego por algo que não seja do ego. A única coisa que um mestre espiritual pode e deve fazer é mostrar-lhe um tesouro maior do que ele mesmo. Se o mestre for capaz de fazer isto, tudo está resolvido. Assim como é fácil levar alguém que tem 10 cruzeiros, acenando-lhe com uma nota de 100 cruzeiros em troca dos 10. Mas, como mostrar ao ego um tesouro além do ego, será ele capaz de enxergar esse tesouro para ele invisível? Pois o ego é praticamente um cego. Aqui está a grande dificuldade. Boas palavras e bons conselhos nem sempre resolvem o problema. A única esperança é o invisível impacto que o mestre exerce sobre o discípulo. Ninguém sabe dizer o que é esse impacto do mestre. Uns pensam que é seu bom exemplo, outros dizem que são suas auras, seus fluidos espirituais, etc. Não sabemos o que realmente move o homem ego para ultrapassar a sua egoidade e deixar-se invadir pelo Espírito de Deus. Porque Judas não se converteu na presença do melhor dos mestres dentro das mais poderosas auras do Cristo? E por que Saulo de Tarso se converteu no pior dos ambientes? Em última análise, o homem é tão livre para ser mau no meio dos bons, como é livre para ser bom no meio dos maus. O livre-arbítrio é o maior dos mistérios do fenômeno humano. É uma fortaleza inexpugnável, suas portas só abrem para dentro e não para fora. Em face dessa inexpugnabilidade do livre-arbítrio alheio, deve o mestre e educador contentar-se com a semeadura da verdade e do bem, e não contar com colheita alguma da parte de seu discípulo ou educando. A lei da constância das energias, que a física conhece, vale também para a metafísica, ou seja, nenhuma energia se perde, todas se transformam. Se o mestre ou educador não vê nenhum resultado dos seus esforços, não considere perdidos esses esforços. Essas energias espirituais, por ele criadas, produzirão efeitos em outros homens, talvez em outros mundos, em outros séculos. Semear sem esperança de colheita
exige a mais completa libertação de toda e qualquer espécie de egoísmo. Aforismo 65. Disse ele: um homem tinha uma vinha, arrendou-a a uns colonos para a cultivarem, a fim de receber deles o fruto. Enviou seu servo para receber o fruto da vinha. Os colonos prenderam o servo e o espancaram a ponto de quase o matar. O servo foi da parte a seu senhor. Esse disse: talvez eles não o tenham conhecido, e enviou-lhes outro servo. Mas eles espancaram também este. Então o senhor mandou seu filho, dizendo: talvez tenham respeito a meu filho. Mas, como os colonos soubessem que esse era o herdeiro da vinha, prenderam-no e o mataram. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em face do perverso procedimento desses colonos, parece impossível admitir a existência do livre-arbítrio em todo o ser humano. Parece que há homens necessariamente maus. Cientistas modernos afirmam e tentam provar com experiências de laboratório que a liberdade é um mito, uma ilusão. Entretanto, todo ser humano normal é potencialmente livre, mas poucos são atualmente livres. A liberdade potencial é um presente de berço, faz parte da natureza humana, mas a liberdade atual é uma conquista da consciência que nem todos fizeram. Quem não conquistou a liberdade pela consciência é apenas potencialmente livre, mas é atualmente escravizado pelas circunstâncias. Disto não se segue, todavia, que esse homem não seja responsável por seus atos. Ele é culpado por seus atos maus porque não se libertou da escravidão em que vive quando devia libertar-se. Ele é culpado na causa. Quem pode, deve, e quem pode e deve e não faz, cria débito, culpa. Quando um cientista submete centenas ou milhares de pessoas a um teste psicológico e depois conclui que não há liberdade porque os testes realizados não a revelaram, comete ele uma monstruosa falta de lógica. De muitos, conclui ele para todos. É bem possível que todas essas cobaias não tenham conquistado jamais a sua liberdade atual, mas, apesar disto, são potencialmente livres, e sua grande culpa consiste precisamente no fato de não terem atualizado a sua liberdade potencial. Se um Buda, um Cristo, um Gandhi tivessem passado pelo laboratório desses cientistas, bem diferente teria sido o resultado. Os exemplos acima provam que poucos homens conquistaram a liberdade. O que Jesus visa com estas palavras é o procedimento de Israel através de séculos. Alguns dos profetas que Deus lhe enviou foram perseguidos, e o próprio Jesus previa a sua morte violenta nas mãos dos sacerdotes da sinagoga. Os profetas eram os locutores de Deus, ao passo que os sacerdotes eram apenas organizadores humanos. O último dos profetas, Malaquias, morreu 4 séculos antes do aparecimento de Jesus, e desde então foi Israel entregue exclusivamente aos sacerdotes que haviam tirado a chave do conhecimento do reino de Deus e eram guias cegos, guiando outros cegos. Por isto, não foi Jesus reconhecido pela sinagoga como o Messias anunciado pelos profetas. Israel decadente esperava um Messias político-militar que o libertasse do poder dos invasores romanos, e como Jesus não se interessava pela libertação política, os sacerdotes o rejeitaram como falso Messias, e até hoje aguardam o seu libertador. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.